Oi, gente! Projeto Egito concluído e acho que foi o melhor projeto de 2017. Eu digo acho porque o projeto Contos de Fadas também foi muito legal, mas eu estava fazendo, né, não só por eu gostar do tema, mas também para atender ao TCC da faculdade. E esse aqui não, esse aqui foi uma coisa despretensiosa, que eu comecei por gostar muito do tema Egito Antigo e acabou que, nossa, deu uma repercussão. Já falei aqui em outros vídeos que vai continuar assim, não vai ser um projeto como esse ano, que eu me propus de ler um livro por mês, mas a gente vai continuar tendo os livros do Egito aqui e talvez seja até melhor as leituras mais esporádicas, que aí eu consigo fazer vídeo, resenha, então não vai parar, talvez diminua um pouco, mas não vai parar. Mas para quem não acompanhou, gente, o projeto Lendo Egito surgiu na verdade de um livro que eu li no ano passado, 2016, que foi esse aqui, O Egito dos Grandes Faraós. Era um livro que estava parado na minha estante desde 2008, 2009 e o ano passado eu peguei para ler. O livro é do Christian Jack, que é o mesmo autor da série Ramsés e vários outros conhecidos. E ele é um livro de não ficção. E, gente, eu lembro que quando eu falei desse livro, inclusive ele está cheio de anotações, foi quando eu realmente decidi que esse ano eu leria mais livros com o tema Egito Antigo. Então esse aqui foi o pontapé inicial desse projeto, né? Por isso eu trouxe para mostrar para vocês. E aí eu vou falar rapidamente de todos os livros então que percorreram o ano. Eu fiz vídeo resenha exclusivo de apenas 2, mas eu resolvi então colocar em ordem de leitura dos meses, porque no mês da leitura eu sempre falo um pouquinho no Leituras do Mês. Quem me acompanha sabe, principalmente os do Egito, eu me estendi um pouquinho, então dá pra ter algumas das minhas impressões lá e saber um pouquinho da história, tá? E do contexto. Então, gente, eu comecei assim já no desafio, né, lendo esse clássico aqui do Mika Waltari, O Egípcio. E na verdade ele é um clássico sim, até descobri aí no decorrer do ano que muita gente já leu esse livro. Uma pena que ele é um livro, uma edição antiga, ele não foi reeditado no Brasil e muita gente não conhece. E ele tem sim uma linguagem um pouco rebuscada assim, mas também ao longo dos meus estudos aqui eu fui descobrindo que isso precisa acontecer, porque a gente está falando do Egito Antigo. Então, a gente não vou me estender muito nesse livro aqui, porque eu fiz vídeo e é um vídeo bem completinho, contextualizo, falo da história, basicamente a história do Sinué, um menino egípcio da classe pobre que foi adotado por pais de classe mais alta. Então ele teve a oportunidade de estudar nas chamadas Casas da Vida, Casa da Morte, aprendeu muita coisa. Então esse livro é muito didático com relação à cultura egípcia mesmo. É muito legal, gente, dê uma olhada no vídeo, eu vou deixar o card e o link na descrição, tá? E aí, esse livro, na verdade, desculpa, correção, eu li em fevereiro, porque o Projeto Egito, ele conteve 10 títulos, não foi exatamente um por mês, tá? Então, em março, eu li Morte no Nilo, da Agatha Christie, dispensa comentários, né? Vou deixar a capinha porque já passei pra frente. É um dos meus preferidos da Agatha Christie. Não vai falar de Egito Antigo, porque ele é uma história mais contemporânea, mas basicamente é o que vocês já sabem, é um romance policial da Agatha Christie, ambientado no Egito. Em abril eu li um livro chamado Cristo Senhor, também vou deixar a capa porque eu já passei pra frente, tá inclusive com a Letícia, ela deve estar lendo agora, pelo que ela me falou. Esse livro, gente, é da escritora Anne Rice, que é muito famosa pelo Entrevista com um Vampiro. E até algum tempo, o gênero da escrita dela, predominante, era o gênero gótico, terror. E ela mudou isso, então ela vem escrevendo livros agora de outros gêneros. Esse livro, na verdade, ele me enganou, porque ele vai contar a história de Jesus Cristo criança, na época em que sua família precisou sair do Egito, fugir, né? Então, de Egito mesmo, ele só tem aquele comecinho do livro, essa ambientação, porque no fundo ele não vai falar. Então, ele ficou meio desencaixado do projeto, mas eu gosto de citar porque eu gostei do livro, eu gosto da escrita da Anne Rice, e esse livro, ela assim, eu achei que ela ousou muito, porque ela colocou o livro escrito em primeira pessoa como
o protagonista Jesus criança. Então ela tá passando pra gente assim umas impressões, né? Como se ele fosse uma criança normal e não entendesse tudo que ele representava, sabe? É muito legal, a gente já fala um pouquinho no Leituras do Mês, mas eu recomendo, apesar de não ter muito a ver com o Egito aí, para quem gosta desses temas, assim, é um livro bem diferente. Depois eu li esse aqui, clássico também de Shakespeare, Antônio e Cleópatra, tragédia de Shakespeare aí, que vai contar sobre o romance do líder romano Marco Antônio com a Cleópatra. É um contexto histórico real, mas ele é bem romantizado e tal. É um livro da LPM Pocket. Gostei bastante da leitura, né? Shakespeare dispensa comentários, gente, porque eu sou fã, então não vou falar muito. Depois, gente, eu encontrei um autor Nobel de Literatura. Se não me engano, ele ganhou em 1988, não sei, vou deixar aqui, não lembro do ano certinho. O Najib Mahfouz, que é egípcio e ganhou o Nobel de Literatura e, se não me engano, faleceu há poucos anos. Eu acabei encontrando duas obras dele, uma eu vou falar depois, e essa aqui, a Radofes, a Cortesã, que eu fiz vídeo, não vou me estender então. Basicamente ele vai contar a história de uma cortesã, de uma egípcia de alta classe, que estava se banhando em sua piscina, e aí uma ave, um gavião acho que era, passou voando e pegou uma sandália dela e foi fazer com que essa sandália caísse no colo do faraó, onde ele estava. E isso deu origem a um romance, então é bem romance mesmo, mas é muito legal porque ele vai falar muito de maracutaias políticas e vai ter muita traição, muita treta ali no meio dessa história. Eu gostei, a escrita do Najib Mahfouz é extremamente fluida, muito legal. E esse livro aqui então tem vídeo, eu vou deixar o card, o link na descrição se quiserem dar uma olhadinha. Esse livro aqui já é um gênero completamente diferente, do Paul Brunton, O Egito Secreto. Ele é um livro de não ficção. O Paul, ele é um estudioso e ele é místico. Então ele vai contar pra gente nesse livro várias experiências reais que ele teve no Antigo Egito. Esse livro foi escrito em 1967 e tem, assim, uma das partes centrais do livro é uma experiência que ele teve dentro da Esfinge. Ele conseguiu autorização do governo para passar a noite lá dentro e ele teve aí umas experiências extrasensoriais, digamos assim. Para quem curte esse tema mais místico, é muito legal, e a maneira como ele conta pra gente assim também é bem tocante, porque parece que a gente está vivenciando aquilo com ele. Então é não ficção, mas para quem gosta do assunto, bem legal também. E também Thaís, que é um clássico do grande escritor francês Anatole France. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1912 e... clássico, gente. A escrita é um pouco diferente, ele já vai mostrar um Egito mais cristianizado, na verdade, naquela transição. Então ele vai falar de um romance sobre uma meretriz e um monge. Então dá pra ver que vai ter bastante treta de religião aqui, mas é um livro relativamente fino. Eu li essa coleção da obra-prima de cada autor. Confesso que eu não gosto muito desse formato aqui, porque é tudo muito apertado, parece que não rende a leitura, mas é um livro bem legal e para conhecer a escrita desse autor famosíssimo, eu recomendo também. Aí, gente, eu vou falar pra vocês que esses três últimos aqui, tirando o egípcio lá do começo, foram a cereja do bolo. Porque aí eu li esse aqui, A Rainha Sol, que foi recomendado pela Nath do Redemoinhando, também é do Christian Jack, autor do Ramsés, e ele vai contar a história da esposa de Tutankhamon. Então a gente vai ter aqui no final do reinado do Akhenaton e da Nefertiti, a gente tem uma das filhas, que é a Quesa, e ela não é a filha mais velha, que seria a sucessão ao trono do Egito, né? Mas acontecem ali várias coisas e ela acaba se tornando a rainha, casa com Tutankhamon, se torna a rainha do Egito e tem um papel fundamental aí no governo também. E o legal, gente, desses livros do Egito é isso, eles têm muito de história real, sabe? Então eu particularmente gosto muito disso. Esse aqui é um livraço, gente, o romance, bom, a escrita do Christian Jack, sem comentários, né? Eu, vergonha, não li a série Ramsés ainda,
mas para os simpatizantes do projeto aí, então vale falar que eu tô pensando seriamente em ler a série Ramsés ano que vem, tá? Então também recomendo bastante esse aqui. Depois, gente, novembro eu peguei, até falei então no Leituras de Novembro, quem quiser, eu falo bastante desse livro no vídeo, tá? Tem até uma mini resenha no meio lá. É esse calhamaço aqui, O Ladrão de Tumbas, do autor espanhol Antônio Cabanas. Excepcional, um dos melhores livros que eu li em 2017. Ele, ao contrário dos demais livros, da maioria dos livros ambientados no Antigo Egito, ele não vai falar sobre as classes mais altas, sobre os faraós. Ele vai protagonizar o livro, na verdade, o Shepsenuré e o seu filho, Nemenhate, que são advindos de uma família que rouba tumbas, que naquela época era o pior crime existente no Egito. Então a gente vai ver muito aqui da cultura da classe mais baixa, da pobreza do Egito na época, do povo mesmo, sabe? Então foi bem diferente para mim, foi uma leitura bem enriquecedora, e quem quiser saber um pouquinho mais eu falo no Leituras do Mês, eu me estendo um pouquinho lá. Livrão também. E para finalizar, né, o ano não poderia ser diferente, mais um então, o outro que eu mencionei na Najib Mahfouz, que é o Akhenaton, o Rei Herege. Vou falar para vocês que, embora eu seja simpatizante do reinado de Akhenaton, eu vou falar que eu preferi o Hadófios, tá? O romance, o Hadófios tem toda uma trama, um romance e tal. Esse aqui, na verdade, ele vai contar a história de um jovem que quer descobrir toda a verdade em torno do reinado de Akhenaton. E o que ele faz? Ele vai entrevistar as pessoas. Então, é na época que, logo pós a morte do Akhenaton, então a gente tem ainda Nefertiti viva, a gente vai ter aí os membros religiosos, a gente vai ter os membros políticos, vai ter as pessoas próximas, pessoas da família, e esse jovem então, que era o Militon, ele quer descobrir a verdade sobre tudo, todas aquelas tretas que aconteceram no reinado de Akhenaton. Então cada capítulo a gente vai ver um personagem, e o soldado famoso lá naquela época, o Amenhotep, acho que é isso. Ai, gente, esses nomes egípcios me matam. Que também está muito presente no livro O Egípcio, e tem a própria Nefertiti, a filha do Akhenaton, a sogra, sabe, como eu disse, membros das classes ali que acompanharam o reinado dele. Então a gente vai ter aqueles que eram a favor do Akhenaton e aqueles que eram contra, cada um vai dar seu depoimento de acordo com o seu lado, com o que acreditava, e com isso ele vai construindo essa história do Akhenaton. Foi legal pra mim porque eu já estudei muito sobre o reinado do Akhenaton, já li muito. Então eu peguei alguns detalhes aqui que foram bem legais. Eu acho que para quem quer só entretenimento, não tem assim interesse por um faraó em específico, que é uma coisa mais romantizada, não sugiro esse livro aqui, tá? Ele é bem contextualizado e ele vai ser uma série mesmo de conversas, de diálogos e de entrevistas, não vai ter um começo, meio e fim. Então nesse ponto eu recomendo o Hadófios, que é bem mais legal, tá? Mas pra mim funcionou bem, porque eu gosto do assunto. Então foi esse livro que encerrou por esse ano o Projeto Egito, né? Não em definitivo, mas pro ano que vem não vai ser mais um projeto, vão fazer parte, né? Próximos livros que eu vir a ler, mas não vai ter um projeto com metas de ler todo mês um livro e tal, né? Aliás, eu vou fazendo vídeo de metas, então ano que vem eu vou aliviar um pouquinho essas coisas de projetos, que eu quero ficar um pouquinho mais livre aí para escolher minhas leituras, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a conclusão de mais um projeto desse ano que deu super certo, eu tô bem feliz. Quero agradecer aos seguidores, a todos que deram feedback, que falaram dos livros. Até hoje, os primeiros livros lá que eu fiz vídeo, tem gente comentando. Então, assim, obrigado pelo carinho. Que bom que vocês gostaram, né? Eu sei que Egito é uma coisa meio difícil de encontrar aí no BookTube, mas vamos dar continuidade sim, ano que vem. E eu acho que até de uma maneira melhor, eu vou tentar fazer menos leituras e fazer vídeo das leituras, então. E é isso, gente. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Eu acho que provavelmente vídeos de metas agora e talvez um top 2017 aí. Vamos ver o que eu vou inventar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!